Atenção para esta importante decisão, porque a Justiça reconheceu o direito de uma técnica em enfermagem que pegou Covid no ambiente de trabalho e determinou que o INSS pagasse todas as diferenças do benefício que ela tem direito e pode ser exatamente o seu caso. Então, acompanhe comigo aqui esta importante decisão judicial. Olha só, trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário contra o INSS, certo? E a autora alega que é técnica em enfermagem e contraiu Covid no exercício de suas funções. E, em virtude da Lei nº 13.982 de 2020, solicitou o adiantamento do benefício por incapacidade, correspondente a um salário mínimo, vigente à época que, posteriormente, deveria ser revisado por perícia para receber a diferença entre o valor recebido e o seu salário de benefício. Olha só, informou que a data de início de benefício foi em 2 de junho de 2020 e o benefício foi cessado em 1º de julho de 2020. Continuou com os sintomas e a prorrogação foi indeferida, ou seja, negada. Afirmou que a renda mensal inicial deveria ter sido fixada em R$ 3.696,67. Como vocês sabem, aquele adiantamento concedido na época da pandemia era no valor de um salário mínimo. Na época, pessoal, aqui deste processo, R$ 1.045. Olha só, consubstanciada na tese de que contraiu Covid no exercício de seu labor, portanto, natureza acidentária, requereu a procedência da ação para condenar a autarquia ao pagamento da diferença do adiantamento do benefício por incapacidade temporária, bem como ao pagamento do benefício por incapacidade temporária referente ao mês de julho de 2021, certo? Então vamos aqui para as partes principais desta sentença. Olha só, decido. Pretende a autora o recebimento da diferença do adiantamento do benefício por incapacidade temporária, o pagamento do benefício por incapacidade temporária referente ao mês de julho de 2021, bem como o reconhecimento da natureza acidentária do benefício concedido. Fato incontroverso que a autora recebeu o benefício auxílio-doença previdenciário de 2 de junho de 2020 a 1º de julho de 2020, com remuneração de R$ 1.045, exatamente o adiantamento, no valor de um salário mínimo. Ressalto que a presente ação versa sobre os casos em que os segurados receberam antecipação do auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-doença, e tiveram um benefício reconhecido em definitivo. Com essa medida, aqueles que receberam o adiantamento no valor de um salário mínimo teriam direito a receber um benefício maior. Então, todas essas pessoas, pode ser o seu caso, que solicitaram o adiantamento no valor de um salário mínimo, todos possuem direito a receber a diferença, certo? Caso, posteriormente, ficasse ali reconhecido que a pessoa de fato teria direito ao auxílio doença, o auxílio por incapacidade temporária. É exatamente aqui o caso do processo. A Lei nº 13.982 de 2020 estabelece que a antecipação de um salário mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença durante o período de 3 meses ou até a realização de perícia pela Perícia Médica Federal, o que ocorrer primeiro, certo? Então, nós tínhamos ali a antecipação do auxílio-doença por 3 meses ou até a realização de perícia médica federal, o que acontecesse primeiro. Para tanto, a lei dispõe como necessário para a antecipação dos valores que o segurado cumpra os seguintes requisitos. Primeiro, cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício de auxílio-doença. Segundo, apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de análise serão estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do INSS. A autora protocolou o requerimento em 24 de junho de 2020. Observa-se que o comprovante de requerimento trouxe a informação. O valor da antecipação do auxílio-doença fixado na referida lei é de R$ 1.045. Após a reabertura das unidades de atendimento, as antecipações serão revisadas e serão geradas as diferenças que possam existir entre o valor pago e a renda mensal inicial, calculada com base nas contribuições realizadas pelo beneficiário. Preste atenção. Em 24 de agosto de 2020, requerimento de antecipação de auxílio-doença, de que trata a Lei nº 13.982, foi concedido.
Olha só, pessoal. Vamos aqui para as partes mais importantes. Os atestados médicos e exames foram juntados aos autos, as folhas 83 e 121. O perito concluiu que, diante das patologias existentes evidenciadas no exame físico e por exame de imagem pertinente, posso afirmar tecnicamente que a parte autora apresentou incapacidade total e temporária para exercer sua atividade de técnica de enfermagem entre 2 de junho de 2020 e 16 de julho de 2020. Agora preste atenção no que o juiz vai falar aqui. Apesar de o perito ter afirmado que não é factível a autora ter contraído Covid no ambiente de trabalho, tem-se que o conjunto probatório fortalece a presunção naturalmente decorrente da profissão, técnica de enfermagem, e local de trabalho da autora, Hospital das Clínicas, USP, com exposição de doenças infecto-contagiosas, de que sua contaminação, ou seja, o juiz está presumindo que a contaminação ocorreu sim no ambiente de trabalho, nada havendo que refute essa presunção. Ou seja, o perito afirmou que ele não tinha, né, como sustentar, né, com a devida certeza que a contaminação aconteceu no ambiente de trabalho, mas o juiz aqui ele vai dizer que, olha, apesar do perito ter dito que não foi no ambiente de trabalho, eu presumo, né, diante da natureza da profissão aqui, da autora, né, técnica em enfermagem, que está exposta ali a diversos fatores químicos, físicos e biológicos, né, inclusive o COVID, que a contaminação de fato aconteceu no ambiente de trabalho. E ele vai prosseguir. Assim, ainda que em termos médico-científicos, inexistam meios de se ter certeza absoluta sobre a contaminação da autora ter ou não ocorrido no ambiente de trabalho, para reconhecimento ou não desta situação devem ser consideradas também presunções e probabilidades, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Entender de forma diferente implicaria, em realidade, negar qualquer possibilidade de se vincular a Covid-19 ao trabalho, exigindo-se do trabalhador uma prova impossível e, consequentemente, transferindo apenas a este, sempre e em qualquer hipótese, os ônus decorrentes da doença, independentemente da probabilidade ou não do contágio ter ocorrido no ambiente de trabalho. Aqui, pessoal, mais uma vez o juiz está falando, olha, tecnicamente, cientificamente, talvez a gente nunca consiga ter a certeza absoluta de que a transmissão, a contaminação da Covid-19 ocorreu no ambiente de trabalho, mas a probabilidade é muito grande, então é por isso que eu vou reconhecer que sim, foi no ambiente de trabalho. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, resolvendo o mérito a fim de reconhecer a natureza acidentária do benefício por incapacidade temporária recebido pela autora, determinar que o INSS revise a renda mensal inicial do benefício concedido, bem como pague o valor referente ao mês de julho de 2020. Então, olha só, pessoal, que decisão importante, porque muitas pessoas, né, técnicos em enfermagem, enfermeiras, né, profissionais que tiveram que lidar com Covid diariamente no seu ambiente de trabalho, né, puderam receber ali um mês de antecipação, 2, 3 meses ou até mais. Né? Vocês viram que também poderia, na verdade, ser antecipado até a realização da perícia médica federal. Então você antecipa o benefício no valor fixo de um salário mínimo, só que se você tiver direito, como vocês viram aqui, que a renda mensal inicial dela era de mais de R$ 3.600, você tem direito de receber as diferenças com juros e correção monetária. Foi exatamente isso aqui que o juiz determinou, certo? Então, vou te fazer um convite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe este vídeo, porque muitas pessoas, né, que contraíram Covid e anteciparam o benefício ali no valor de um salário mínimo, posteriormente não receberam as diferenças e é direito, como vocês viram aqui, uma sentença muito bem fundamentada. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima apresentação.